Neste vídeo abordaremos doenças sistêmicas que podem ser observadas ou suspeitadas ou até diagnosticadas pelo exame oftalmológico. Vamos começar pelo diabetes, que é um dos principais. Um sintoma bastante clássico do diabetes é o embaçamento de visão. A pessoa começa a enxergar mal, de repente começa a enxergar embaçado, e nesses casos a gente pode suspeitar de diabetes sim, especialmente nessa situação a gente vai lá, já avalia a glicemia do paciente, estando alta, diabetes. A gente suspeita disso porque não é comum uma pessoa começar a enxergar de repente mal, começar a enxergar embaçado sem nenhuma alteração oftalmológica. Então nesses casos a gente suspeita sim do diabetes. E para os pacientes diabéticos que por acaso percebam diferença na visão, embaçamentos visuais, isso significa o aumento da sua glicemia, significa que ele tem que tratar melhor a sua diabetes, procurar um médico, parar de comer o que não pode, que é um sinal importante, tá? Além disso, também observamos no fundo de olho alterações próprias. Mas como as alterações de retinopatias, as alterações na retina acontecem tempos após o começo do diabetes, o que a gente mais suspeita é nesse sinal, né, importante de embaçamento visual, que eventualmente até melhora depois. Muito bom. Uma outra situação também que nós observamos nos olhos é a hipertensão arterial sistêmica. É muito comum o cardiologista pedir a nossa opinião quando o paciente começa a desenvolver ou aparece ou fica sabendo que tem uma hipertensão arterial, só que ele fica na dúvida, o colega clínico, se é uma coisa mais aguda ou uma coisa mais crônica, que já vem há algum tempo sem o paciente perceber. Pelo exame de fundo de olho a gente consegue ter uma ideia se é alguma coisa que já tinha algum tempo ou se é alguma coisa mais aguda, né? Porque se é há algum tempo, existem alterações próprias que nós observamos. Às vezes, nós mesmos observamos essa suspeita, né, de hipertensão arterial pelo exame de fundo de olho e já mandamos para o cardio dar uma olhadinha e confirmar isso. Então, são duas das principais condições. Uma outra condição bastante interessante são os reumatismos, especialmente inflamações oculares. De repente aparece um olho vermelho do nada, um olho inflamado do nada, e esclerites e psiclerites são as situações que nós chamamos mais, e estão um pouco ligadas, tem uma relação eventual com reumatismos, os mais variados. Então, quando aparecem esses casos de o olho ficar vermelho, um vermelho mais forte, mais localizado, não como uma conjuntivite, que fica o olho inteiro um pouco vermelho, com secreção, etc. Não, olho vermelho localizado, um pouco mais forte, essa cor vermelha, com dor eventualmente, a gente suspeita, ainda mais se torna a repetir, a gente suspeita de reumatismos também. Uma outra alteração bastante clássica é o hipertireoidismo. Especialmente naquelas situações clássicas, onde o olho fica um pouco para fora, o olho fica um pouco mais jogado para fora mesmo, pelo aumento da gordura da parte posterior do globo ocular. Então a pessoa fica com o olho mais saltado mesmo, né? Então se a pessoa não consegue tratar bem o hipertireoidismo naquela fase mais inicial, ele começa a ficar com os olhos mais esbugalhados até. E para melhorar isso, às vezes tem que entrar com cirurgia para recolocar na posição original, tirando um pouquinho dessa gordura que vai atrás dos olhos mesmo, né? Frequentemente, como é um caso um pouco mais exacerbado, geralmente a pessoa já percebe, né, já vai procurar um clínico nessa situação, mas também é um sinal que aparece nos olhos de uma doença mais clínica mesmo. Uma outra doença que também chama a atenção da gente é a miastenia gravis. Não é tão comum essa doença, mas é uma situação onde existe uma fraqueza generalizada, a pessoa fica muito fraca, fica sem energia para nada, e a gente observa isso porque os olhos ficam um pouco mais fechados, a pálpebra fica um pouco mais fechada e com dificuldades para abrir, especialmente ao longo do dia. Ela vai fechando ao longo do dia, a gente suspeita dessa doença. E tem várias, mas uma mais que compensa comentar aqui são também as alterações do fígado, né? Então, por exemplo, quando você tem aquele olho amarelo, você começa a pensar em alguma alteração mais mesmo do fígado, né? De alteração das bilirrubinas e tudo mais. A icterícia, no caso, especialmente as criancinhas que nascem com icterícia, né? Então, tem esse quadro que é bem próprio do fígado mesmo. Então, quando os olhos estão um pouquinho mais amarelados, a gente pensa em alterações do fígado. E também anemia, por que não pensar que a clássica anemia também, a gente analisa a conjuntiva, a gente vira um pouquinho as pálpebras, e quando está com aspecto mais esbranquiçado que o normal, a gente também suspeita de anemia, e aí a gente pede os exames de sangue para ver como é que está a taxa, né, dos glóbulos vermelhos e tudo mais, e também temos essa ideia. Cada vez mais está se pesquisando alterações que possam estar presentes nos olhos, que a gente consiga avaliar e consiga diagnosticar ou dar chance para os colegas das suas áreas
iria em frente nessa hipótese mesmo. Está se encontrando hoje em dia sinais precoces de Alzheimer ao exame de fundo de olho, ao exame mais específico. Então, a luta agora é para se conseguir cada vez mais identificar esses sinais que seriam precoces no diagnóstico do Alzheimer, às vezes sem sinal clássico, sem nenhum sintoma clássico disso. Do Parkinson também estamos observando na lágrima alterações próprias disso. E, enfim, cada vez mais a gente observa que o olho é um órgão que pode nos dar muitas dicas, muitas suspeitas clínicas de outras doenças. Por isso que o exame oftalmológico ajuda muito no contexto geral, por isso que é importante passar regularmente para o oftalmologista, uma vez por ano, via de regra, e alterações oculares, quaisquer que sejam, que você suspeite de alguma coisinha que está um pouco diferente, é muito importante avaliar, analisar, para não só ver a parte oftalmológica envolvida, mas direcionar para um colega de uma outra especialidade para tratar na causa do problema mesmo e melhorar de uma forma geral. Tá bom, pessoal?